pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris, para quem não me conhece, eu sou professora de filosofia e hoje nós vamos gravar sobre o PET do terceiro ano. E hoje eu estou de novo com meu amigo Elmo. E Elmo? Fala, Cris, tudo bem? Prazer mais uma vez colaborar e agora falar sobre o PET do terceiro ano, que principalmente vai estar muito alinhado ali com o Enem, né? Que é o objetivo desses alunos, né? Verdade. Então, assim, gente, o Enem não é brincadeira. Acabei de receber uma mensagem de uma aluna minha, que ela passou na Universidade Federal, lá no Rio de Janeiro. Tá toda feliz. Muito bom, hein? Muito Nossa, isso aí a bom. gente fica feliz demais. Ela Claro, era são várias realizações que nós temos, né? Parece que é a gente que tá lá. Exatamente. A Ai, gente se ai, sente parte daquilo. Ela era verdade. aluna de escola pública ou particular? É de escola particular, mas assim, eu fiquei Uhum. feliz porque na pandemia todo mundo ficou. Sim, por isso eu estou perguntando. É, Você deve ter ficado mais próxima, né, de conversar e tudo mais. sim, mas aqui uma aluna minha de escola pública me chamou também, que eu dei aula para ela em 2019, e ano passado eu dei só algumas dicas para ela, né? E aí eu fui ajudando. E ela passou em odontologia, eu acho, ela tá super feliz. Bom demais. É. Nossa. Então, assim, gente, não importa se você está na escola pública, na escola particular, não vou mentir, na escola particular você tem mais ferramenta, claro, óbvio, mas depende de você. Depende Verdade. de você andar o quilômetro extra, né? De correr atrás. Aí a gente pode entrar naqueles debates de meritocracia, que a gente sabe, né? Mas a gente deixa para outra aula. É um bom tema. Porque senão eu vou ficar fervorosa aqui, porque eu fico irritada com algumas coisas que eu leio, mas tudo bem. Uhum. Mas você tem que fazer a sua parte mesmo, né? Correr atrás. Eu até falei com os meninos que a gente pode marcar encontro extra, né? Porque às vezes ali aqueles 40, 50 minutos fica alguma coisa vaga. Então eu falei com eles, nós vamos ter a nossa aula, vou gravar vídeo e se quiser a gente faz encontro extra. Essa parte do extra aí é importante. Eu tenho começado agora a receber algumas mensagens dos alunos que pedem ajuda, que não conseguem resolver as questões do PET, aí ficam mandando vídeo, áudio e tal. Alguns até chamaram em videoconferência, alunos estudando juntos, e aí mandam uma mensagem: posso te ligar? Pode fazer uma chamada de vídeo para você explicar uma questão? Isso é bacana demais, né? E pode, porque assim, vou falar de mim e do Elmo, né? Dos outros eu não sei. Mas a gente adora, né, Elmo? O pessoal acha que tá chamando a gente, tipo assim, professora, eu sei que tá 5 horas da tarde de um sábado, mas a mão coça querendo responder, né? Então, Uhum, não tem jeito, né? não é assim, quer dizer, você viu que eu falei que não é trabalho, né? É atividade laboral, mas não é aquela, É. ai, que saco, né? Então a gente gosta mesmo. Então vamos lá. O PET, eu vou falar assim, né? Ele tem de 4 a 5 semanas. Eu vou pontuar algumas coisas importantes e vou linkar com a matriz referência do Enem, porque é importante estar sabendo disso, né? Saber, assim, por que eu tenho que estudar isso? Aonde aplicarei isso, né? Em que eu vou aplicar? Aí eu vou colocar o link da matriz referência na descrição do vídeo. Beleza. Então, aqui, ó, na semana 1, nós temos o tema, surgimento da filosofia. Emergência da filosofia, exatamente. A antiguidade é muito importante, né? Aí, gente, a matriz de referência, ela nunca vai estar, às vezes, muito clara na sua cara. Grécia Antiga. Mas, por quê? Porque ela é global, né? Ela olha ciências humanas. Então, eu coloquei aqui como uma referência mesmo para a gente usar, a área 6. E eu tô com a área 6 aqui, ó. A área 6 eu vou resumir, né? Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço, que foi, né, o que os pensadores pré-socráticos fizeram. Exatamente.
Os pré-socráticos, eles entram nesse contexto aí de compreender sociedade e natureza, principalmente natureza, porque eles começaram a explicar a natureza de uma maneira mais racional e, consequentemente, envolvendo o ser humano na explicação, tirando os deuses de um papel central que, na mitologia, né, entre os gregos, era comum. Explicar tudo envolvendo os deuses, né? Uhum. Então, assim, no PET, está citando Tales e Demócrito. Na aula que eu passei para os meninos, eu falei um pouco mais. Eu até te contei, né? Uhum. Porque tem que saber um pouquinho mais de alguns. Por isso que o quilômetro extra é importante, né? Então, outro assunto que nessa área cai demais: cosmogonia e cosmologia. Que tem que entender os conceitos, tem que saber como que é o método explicativo. Por quê? Porque também está explicando a sociedade, a natureza, né? Então, assim, é muito importante. Outra coisa também, né, Elmo? Saber alguns termos em grego, tipo physis, né? Porque na hora que lê physis na prova e não sabe o que Fica é, desesperado. dá diarreia, né? Eu fico com dor de barriga. Então, tem que saber, tá? Então, é muito importante. E o Então, Pet trouxe, né, alguns desses termos, né? Trouxe cosmogonia, cosmologia, trouxe arqué, trouxe physis, areté, aletheia. isso no do segundo ano fala sobre a doxa, né? Opinião. Isso, Então, assim, exatamente. tem que saber, gente. Aquilo ali não é firula para ficar bordadinho, não. Na prova, pode vir assim, porque é a explicação da physis. Pronto. E aí? Uhum, Né? Então, é muito exatamente. importante. Né? Então, essa semana 1 como eu queria falar que é como se fosse a base, né? Ela é Passar para saber. uma espécie de resumão sobre o surgimento da filosofia, né? Eles tentaram colocar os gregos saindo da cosmogonia, começando uma cosmologia, buscando a arqué, né, que é a origem, o princípio, a partir de explicações que cada pré-socrático encontrou para o surgimento de tudo, para a origem de tudo. Né? E nesse tudo aí a gente inclui até a própria polis, né, que está surgindo, que é um outro termo que a gente precisa estudar em filosofia, que é aquela cidade-estado que passa a ser organizada e gerida pelo homem na praça pública, que é a ágora, que também é um conceito muito abordado, né? Eu montei um slide para os meus meninos, colocando todos esses conceitos. Então, outra coisa, os slides que nós montamos não são só para fazer uma firula, não, são importantes. Né? Então, é importante você ter um caderno, alguma coisa assim, nem que você não anote tudo, mas você tem que anotar os pontos centrais ali, porque é importante. Uhum. Esse trabalho de glossário, de fazer um vocabulário, eu sempre, no primeiro ano, incentivava, né? Agora não tem mais primeiro ano, mas eu costumava pedir, assim, numa primeira semana, para o aluno buscar significados de várias palavras, de vários conceitos, desde cosmologia, que a gente falou, e até religião, fé, crença, coisas que as pessoas utilizam às vezes, mas não sabem a origem da palavra. Sim, uma coisa que eu amo, né? Etimologia. Saber a origem da palavra, aí você pica a palavra, vê da onde que veio tal coisa, e aí você entende por que aquela palavra significa aquilo. Isso é importante, porque às vezes, por exemplo, a ética deontológica. Aí eu sei que deon é dever, beleza. Aí um aluno meu me perguntou assim, professora, o que é mundo deôntico? Aí eu pensei assim, deon é um dever, né? Porque eu nem nunca vi mundo deôntico. Aí eu perguntei, que matéria que é? Aonde você está vendo isso? Ele, é um curso de lógica. Aí eu falei assim, então com certeza tá fazendo uma análise como que deve ser essa organização, este olhar, né? Aí ele, é mesmo, né? Por quê?
eu estudei essa parte da lógica, que ele estava falando do curso de lógica dele lá, que eu não sei o que é. Não, mas eu sei a origem das palavras. Então, facilita, Uhum. né? Demais, demais. Então, vamos para a semana 2. A semana 2, eu estou aqui com as minhas impressões. Gente, lembrando que não precisa fazer impressão, né? Verdade. Eu faço porque gosto, estou usando folha reutilizada. Sempre, né? Sempre reutilizada. Mas você não é obrigado, até porque eu estou recebendo, o Elmo também tá, né, Elmo, pelo formulário. E alguns estão mandando foto ainda, tranquilo, tudo bem. Então, não tem tanta necessidade, a não ser que você goste igual a gente. Então, essa semana, ela está falando sobre natureza e cultura, que também está ali relacionada a essa área 6 que nós falamos. E aí eu coloquei também para citar a área 5 e a área 3. A área 5 está falando sobre utilizar os conhecimentos históricos para compreender, né, a sociedade e o indivíduo. E a área 3 está falando sobre compreender a produção e o papel histórico. Aí tem das instituições sociais, políticas e econômicas. Por quê, gente? Isso é natureza e cultura. Não tem como. Exatamente. Entender como que a sociedade se comportava entre os gregos, por exemplo, né? É essencial para a gente compreender como nos comportamos hoje. O que nós podemos separar de comportamento natural e comportamento, talvez, vinculado a uma natureza? Existe alguma coisa de natural no comportamento, quando se fala comportamento? Ou é tudo cultural? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e se atualizando. Por isso, esse conteúdo natureza e cultura dentro desse eixo temático é importante, né, de se ver, de se avaliar. Sim. Então, eu gosto muito de falar isso. Por que eu vou estudar o que o cara lá no século V a.C. falou? Porque é o que aconteceu lá que nos trouxe aqui. Por que a Revolução Industrial é importante? Porque o que aconteceu lá que nos dá a nossa realidade. Então, isso é muito importante, né? O que nós estamos fazendo hoje não vai mexer tanto no hoje, vai mexer daqui a 50 anos. Né? Então, é muito importante, gente, estudar. Aí eu coloquei alguns tópicos, coloquei, por exemplo, como símbolos, porque nós somos seres simbólicos, né? Nós colocamos símbolo em tudo. Tudo. Às vezes é um lápis que nem símbolo tem, a gente vou colocar um símbolo, aí tem um sentimento ali, né? Exatamente. A gente começa a antropomorfizar tudo, né? Inclusive Isso. objetos que não são vivos, né? Coisas não vivas. O Durkheim, aí é sociologia, né? Ele estuda muito aquela religião totêmica, né? De totens, porque o totem ali, ele tem uma outra simbologia, não é só um totem, né? Ali se constrói toda uma, eu vou falar assim, uma ética em volta daquilo. Então é um símbolo, né? A nossa Exatamente. expressão, o ser humano é um ser artístico, né? Mesmo que a gente não tem dom, eu não tenho muito dom artístico. Eu também não. Mas a gente tenta se expressar. As culturas, que aí eu coloquei culturas, né, gente? Porque são várias, não existe uma cultura certa e o resto errado, né? E o Pet até traz essa referência aí das culturas quando ele, acho que na semana 3, não, é nessa semana mesmo, na semana 2, ele, não, na 3 mesmo, onde a Marilena Chauí cita aquela situação da eugenia, né, entre os nazistas, que foi uma tentativa de mostrar que haveria uma distinção étnica, né, uma distinção racial que a gente poderia fazer baseada numa hierarquia de superioridade, onde a superioridade ariana ficava evidente e comprovada cientificamente, né? Já aviso aos meus alunos, quando é esse assunto eu fico estressada, porque é muito estranho. Gente, é muito estranho. É horrível. Eu achei vários vídeos interessantes sobre minorias ontem. Eu vou te mandar, uns links. Gente, muito bom. Então, assim, agora só me bateu a dúvida se esse exemplo da Marilena Chauí não está acho que é do segundo ano. Acho que é isso mesmo.
não aparece no terceiro. Aí eu vou Que é fazer só... aparecer então, gente. Ele tem que aparecer, né? Sim, é do terceiro ano, do segundo ano. Isso mesmo, ele está na semana 3 do segundo ano. Ela dá o exemplo da eugenia entre os nazistas, que foi uma tentativa de mostrar que a natureza humana fez essa... É da natureza humana ter essa distinção, né? Entre quem é bom e quem é mau, entre quem é inteligente e quem não é, e isso pode ser identificado através das raças, da cor, da etnia e tudo mais. Ridículo lembrar disso, mas É. durante um tempo foi... Aí entra até no outro tópico que eu coloquei, os padrões. Porque a gente gosta de padronizar. Isso é certo, isso é errado. Isso é aquilo. Pronto e pronto. Aí entra naquele estigma, né? Que caiu como tema da redação. É isso que a gente gosta de fazer. Né? É. Então, assim, eu falo assim, a gente, né? Todo mundo, porque é assim. Então, você nasce com essa força e aí você tem que ter força para desconstruir tudo isso. Né? Então, é muito importante. Então, você tem que saber se esclarecer e aí que você vai conseguir destruir isso para construir padrões, porque a gente sempre constrói um padrão, mas um padrão mais libertário, né? Daí a necessidade de compreender o passado, de ver como sociedades antigas, medievais, modernas se comportaram diante dos mesmos problemas que nós temos hoje. O que eles trouxeram de solução? O que foi eficaz? O que foi ineficaz? O que nós podemos reproduzir? O que nós não podemos reproduzir? E dentro desse exemplo aí do simbolismo, né, das culturas, nós vamos deixando herança, né, de geração em geração, e o Pet deixa isso evidente nos textos, que nossa cultura é uma construção de uma herança que nos foi deixada por mortos, né? Pessoas que já morreram. Ele até brinca em um certo momento e fala, quer dizer que quem dita as regras no mundo são os mortos, não os vivos. É exatamente isso, né? Porque a gente legitima. Alguém falou que existem etnias, ou melhor, né, que existem diferenças de raças, né? Porque a etnia, a gente tem mesmo uma diferença, sim, mas nenhuma é melhor do que a outra. Mas colocou o ser humano como raça, né? Que existem raças diferentes, né? E aí a gente legitima. Infelizmente. Triste, né? Então, vamos para a semana 3. E aí também linka nisso, porque é o agir humano. Né? Aí eu até pensei assim, né? O que é a existência, né? O que é esse agir humano? Nós somos livres? Nós não somos? A gente consegue ser livre? E aí, né? Eu gosto até de brincar, gente, não tem resposta absoluta para isso, né? O próprio Pet coloca, né, que uma das respostas para a pergunta se somos livres ou não é a do Sartre, né, que o Pet traz, mas não é o ponto final no debate, na discussão, né? Você pode usar aí como resposta o Marx, que trabalha com a dialética, né? Em alguns momentos somos livres, em outros momentos nem tanto. Ou você pode trabalhar com o determinismo lá dos empiristas, que a gente não é livre, que não existe nenhum tipo de comportamento ou atitude do humano que seja fruto de uma ação livre. Na verdade, a gente está sempre condicionado, pré-condicionado a fazer coisas. Então, as respostas são variadas. Essa é a graça da filosofia, né? Sim. Eu não sei se foi o Sartre que falou, me lembra, que é como se fosse uma pintura, que é como se nós fôssemos determinados pelo quadro e aí a gente pinta dentro. Esqueci o pensador que falou isso. Não lembro dessa referência do quadro. Eu não lembro. E eu também nem soube explicar direito. Vou buscar e aí eu edito e coloco aqui quem foi. Dessa aí dá para lembrar do John Locke, né? Como uma tábula rasa, né? A tábula rasa, Mas que eu a acho gente que eu vai li isso preenchendo. no Existencialista. Eu vou tentar lembrar. Lembrar. Pode ser, eu não lembro da referência do quadro do Sartre, mas faz sentido, né? Se a gente realmente
está se construindo enquanto existe, que é o que ele defende, né? Que a nossa existência antecede a nossa essência. Então, sim, a gente seria esse quadro aí que vai se pintando, quase o autorretrato, né? Né? Então, ou você pinta aquilo que você quer ser, ou você vai seguir o baile da vida, né? E eu acho que seguir o baile da vida não te deixa satisfeito, não te deixa completo. Né? Essa é a minha opinião. Verdade. E é por isso que o PET traz esse assunto no terceiro ano, né? Que é o momento que o aluno está saindo ali da adolescência e já virando um adulto, né? Deixa de ser o adolescente cheio de vontades e desejos que não foram satisfeitos e começa a perceber a responsabilidade nas ações dele, que é uma das justificativas para esse assunto aparecer, que é quando a gente está educando, a gente precisa ensinar um pouquinho sobre responsabilidade, sobre civilidade, sobre cidadania, né? E o Sartre, quando ele aborda o assunto de liberdade vinculada à responsabilidade, só é livre aquele sujeito que assume a responsabilidade pelos seus atos. Né? Então, assim, e é muito difícil assumir a responsabilidade, porque aí vem a consequência. E você tem que assumir, né? Então, eu coloquei esse como se assemelhasse à área 1. Por quê? A área 1 é a área de compreender os elementos de identidade. Então, você tem que saber quem você é. E aí, eu vou falar uma frase triste, que na hora que você forma na terceira série, em janeiro, você não está de férias, não, você está desempregado. Né? Eu também falo isso com os meus alunos. Você agora é uma estatística, né? Vai entrar lá para os dados censitários do IBGE. Tá? Então, correr atrás, correr muito atrás. Né? Nossa Senhora, o meu apelido é Július, é pai do Cris, de tanto emprego que eu arrumo. Eu sou dessas. E aí, às vezes, eu tô cheia de coisa para fazer. Ai, Cris, tá parecendo um freelance. Aí eu não gosto de recusar emprego. Falar não para emprego é difícil, né? Ai, meu Deus. Então, aí nós chegamos à semana 4 e 5, que fala sobre os tipos de conhecimento. E aí, gente, o que é verdade? Ô, Cris, deixa eu te interromper e quebrar o protocolo aí um pouquinho. Até chutei minha câmera aqui. Mas na semana 3, eu acho que tem um fato que a gente podia destacar aí para os alunos, que foi aquela questão do Enem da Simone de Beauvoir, que apareceu aí. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Nenhum determinismo biológico pode ditar o que um ser humano, o que uma pessoa deve ser, né? Não é o sexo, não é o gênero que vai definir suas tarefas, né? Isso aí foi legal o Enem trazer, porque colocou numa prova um exemplo de uma filósofa, né, a Simone de Beauvoir, questionando os papéis sociais que não são naturais, que não devem ser naturalizados, né, porque o risco que a gente corre é o machismo, a misoginia, né, a xenofobia, o preconceito, os comportamentos sociais não podem ser naturalizados. E numa questão que, na época, levantou o debate, né, sobre identidade de gênero, principalmente sobre o papel da mulher na sociedade, e os alunos que, obviamente, estudaram, leram, debateram esse assunto, na época acertaram essa questão assim, com o pé nas costas, porque ela trouxe a reflexão. Ser mulher implica fazer algumas coisas ou desempenhar algumas tarefas na sociedade? Óbvio que não, né? Porque os papéis sociais não estão atrelados ao código genético. Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Isso. E também, eu gosto sempre de falar, né? Porque às vezes lugar de homem também é onde ele quiser. Por quê? Porque às vezes eu fico triste que às vezes alguns meninos querem dançar balé e não pode, sabe? E aí a menina ela quer lutar judô e não pode, né? Aí é tão triste você ser determinado, nasci mulher. Aí então eu já tenho a minha vida determinada. E acabou.
Uhum. Aí eu quero Brincar fazer de blusa. boneca. Minha mãe, não posso reclamar. Eu tinha soldadinho, arminha, boneca, tinha tudo. O que eu pedisse para ela, assim, que ela pudesse comprar, claro, né, gente? Aham. Ela me dava. Ela não olhava se era de menino ou menina. Tanto que eu tinha uma blusa que era considerada de homem, porque ela era bem cavada, assim, sabe? Só que tinha o Pato Donald e eu amei a blusa. Minha mãe, tudo bem, veste, né? Pronto. Você gostou porque é do Pato Donald? Então você pode usar, não tem problema. Então não tive esse Sociedade que problema. se dane, né? Mãe, quero andar de skate, minha mãe. Mas pode, vai, minha filha, vai. Minha mãe nunca ligou, né? Então, assim, eu tive sorte. Uhum. Peguei Então, essa a sua mãe, dentro do que é essa questão do Enem, só voltando para concluir, a questão lá levantou o que a Simone de Beauvoir, ao trazer esse discurso, suscitou lá entre os franceses, né, entre a comunidade francesa. E aí a alternativa correta trazia, que era as reivindicações e as manifestações sobre igualdade de gênero, né? Uhum. O que o homem pode fazer, a mulher também pode e deve fazer, sem que haja nenhum tipo de preconceito ou de exigência de que só mulher pode fazer ou só homem pode fazer. Porque não tem Gente, natureza mandando nisso. Né? isso. Então, isso é o quê? Padrão, que tá lá também na semana 2, né? Que tá falando sobre natureza e cultura. Então, tá tudo Uhum, linkado. exatamente. Padronização, né? Isso aí. Era só, porque senão ia passar batida essa questão, e eu adorei no ano que essa questão apareceu no Enem, e eu comemorei demais com os meus alunos e os meus Mas, alunos. Né? mas é importante abrir os olhos, né? Para isso. Então, assim, eu tive ano passado 2 alunos trans. E aí, eles falavam que eles sofriam muito em outras escolas, e na escola que eles estavam, eles não sofriam. Foi super ótimo e tal. Então, eles eram tratados não como o que a genética pediu, é como eles se sentiam. E a gente Uhum. tratava, até parece, né? Pelo nome que eles queriam, Isso, pelo pelo nome gênero. social, por tudo, tudo, Uhum. tudo, tudo, né? Eles iam decidir qual banheiro ia querer usar, o que eles se sentissem mais à vontade, né? Então, na escola, ninguém fez assim, ó. Ninguém. Isso é Então, foi bom, muito né? bom. Muito bom. Não quer dizer que não houvesse alguma pessoa, né, que não haveria ali alguma pessoa que talvez não quisesse se aproximar, mas o simples fato de não manifestar isso publicamente ou não chegar a praticar um ato de violência ou de Uhum. agressão ou de qualquer tipo de comportamento inadequado já é um avanço, né? Porque a pessoa não querer se aproximar é o direito dela, né? Assim como eu Uhum. não gosto de cruzeirense, por exemplo, mas eu não tenho o direito de chegar num cruzeirense e agredi-lo só porque ele é um cruzeirense. Eu posso simplesmente respeitá-lo e ele tem todo o direito de ser o que ele é. Só uma Sim, analogia bem fraca, mas para que a pessoa entenda que o problema não é a pessoa, o sujeito não gostar. Eu posso não gostar de um tanto de coisa, a questão é, o direito da outra pessoa tem que ser garantido, assim como o meu. Então, sim. se isso não chegar nas vias de fato, ótimo, não há problema algum, né? Uhum. E eu tenho certeza que na escola lá o trabalho deve ter sido bem feito, né? O respeito ser garantido, a tolerância, né? Sim, o ambiente lá já é bom, né? E os meninos são mais abertos a isso, então tá tranquilo. Um problema que às vezes acontece são os pais, né? Porque eles já estão Hum, construídos e já estão assim engessados. Então é mais difícil desengessá-los uhum, para criar coisas novas. Então, assim, às vezes, ai, o sim, menino tá de batom, você olha, você nem vê que geneticamente você olha para. É mulher, né? Mas aí, como sabe, sim. meu Deus, tá de batom. Nessa semana aí do PET, eu passei para os meus alunos um episódio dos Simpsons que chama Homerfobia, ou Homersfobia. É fenomenal, porque é o Homer experimentando isso que a gente está falando na prática.
ele conhece uma pessoa, um homem, o John. O John trabalha numa casa de penhores, né? Eles vão vender um objeto. O Homer gosta muito desse John na hora que ele acaba de conhecer, porque o John tem gostos peculiares, o Homer também e tal. E aí o Homer convida o John para ir à casa deles. E quando a Marge fica sabendo que o Homer convidou, ela fica assustada. Mas você chamou o John e tal? Não porque ela fosse preconceituosa, mas porque ele não entendeu que o John era gay. E aí, quando ela explica para ele, tudo muda de figura. Você vê que o comportamento aí, a cultura, né, essa cultura do machismo e da homofobia é algo tão, talvez, inconsciente e imperceptível, que no caso do episódio é para mostrar isso, né? Quando se sabe ou quando se enxerga o outro, o diferente, aí o preconceito vem ali atrelado, carregado. Enquanto ele não sabia que o cara era gay, era Tava maravilhoso. Tava bacana. Eu lembro que tem uma hora que o Bart tá dançando com uma peruca, aí ele, ai, você pegou tipo os germes, né? Pegou o vírus gay. Exatamente. Ele começa a achar que é um comportamento que vai afetar o Bart. Mas é um episódio muito bom para debater tudo isso que o Pat trouxe de natureza e cultura. Eu amo Simpsons, né? Eu sou suspeita. Eu vejo, e minha mãe fica assim, pelo amor de Deus, você já viu esse episódio umas 5 vezes, até eu já cansei de ver esse episódio. Mãe, deixa eu ver Simpsons. Eu, quando passo para os meus alunos o mesmo episódio, eu já te relatei, como eu tenho bastante turma de terceiro, e eu sempre passo só para os terceiros, eu não costumo passar para o primeiro, agora não tem mais, mas para o segundo, eu deixo como uma espécie de... Eu quero chegar lá para ver o episódio dos Simpsons na aula de filosofia. Então, quando eu passo, eu tenho que ver o mesmo episódio umas 10, 12 vezes. E cada vez que eu assisto, eu percebo um detalhe que na vez anterior, ou no ano anterior, eu ainda não tinha sacado. Porque são 21, 22 minutos de coisa muito intensa. Às vezes, um detalhe no cenário que os autores deixaram, como a cortina da cozinha da casa dos Simpsons, que com milho ali, não sei se você já reparou, é uma cortina que, quando o John chega, ele olha para a cortina e fala, que cortina maravilhosa. Aí a Marge fala, nossa, comprei num brechó. Ou seja, é o retrato da família mediana dos Estados Unidos, que tenta, talvez, passar uma impressão, talvez, um pouco melhor e tal. Vários detalhes que a gente só percebe quando assiste várias e várias vezes. E esses escritores de desenho, eles estudam muito, né? Para eles acharem essas sacadas. Então, por isso que eu gosto muito de falar para os meninos. Assiste uns desenhos mesmo, série, né? Porque você vai conseguir, sim, tirar alguma coisa dali. O dos Simpsons, eles fizeram filosofia só em Harvard, né? Não foi em qualquer lugar. Nossa o Matt Groening, ele é filósofo, o cara é doutor em filosofia alto nível. Oh, não sabia, que excelente, né? Sim. Que chique. Por isso que eu sou apaixonada com Simpsons, tá vendo? Exatamente, não é à toa, não é à toa. E desde o primeiro episódio, do episódio especial de Natal, que é o episódio 0 deles, que a gente pode chamar assim, já tem questões filosóficas lá, para a gente interpretar, rir, e no final ficar, poxa, isso aí eu já fiz, ou eu já pratiquei isso sem querer, agora que eu vi o episódio que eu me toquei. É bacana. E mesmo sendo dos Estados Unidos, a gente se identifica. Tá vendo essa questão aí de natureza humana, cultura humana? A gente se assemelha muito. Sim, porque eles estão falando ali o tempo todo do ser humano, né? Não do americano em si. Óbvio que algumas piadas, elas são feitas, né? Elas são vinculadas ali ao contexto americano. Mas a partir ali de um momento que os Simpsons ganham notoriedade internacional, eles começaram a se preocupar com piadas que fossem mais abrangentes e assuntos mais abrangentes, né?
Sim. Então, aquilo ali é o retrato mesmo do ser humano. A gente pode assistir Simpsons, tá liberado, né? No Sim, lazer e assiste Simpsons, que é bom. exatamente. São 31 temporadas, né? Uma muita, né? Eu preciso ver todas. Eu quero um dia ver todas de novo, assim. Tudo. Então, vamos lá. O que é a verdade que eu coloquei, né? Os tipos de conhecimento. E aí, nessa semana, tá falando sobre epistemologia, né? Óbvio, né? Teoria do conhecimento, tem que saber o que é epistemologia, porque senão vai falar assim, qual que é a epistemologia de Platão? Aí você fala assim, o que é epistemologia? Gente, é só lembrar da caverna, né? A caverna é uma coisa que eu percebo que os meninos, às vezes, eles têm uma dificuldade em abstrair. Porque eles acham que o mundo das ideias vai vir uma nave espacial e te levar para lá, né? Aí eu viro, gente, não vai vir uma nave pegar a gente para ir para lá, não, tá? Não é, não. É um mundo alcançado pela racionalidade. Porque eles acham que é o mundo, né? Você vai... É verdade. Não é? Tadinho deles, eu fico brincando demais com eles. Mas aí tem que abstrair, né? E aí você tem que entender essa questão de racionalismo, empirismo, criticismo kantiano, que Kant é um divisor de águas e ele é difícil demais, né? Nesse daqui eu coloquei as áreas 1 e 6, né? Também essa questão de compreender elementos de identidade, né? Porque é você que vai definir se você vai ser racionalista ou empirista, aí é com você, né? Qual que é a teoria que você vai gostar mais, né? Então, é entender a sociedade, como que ela se forma, como que se produz conhecimento, e se a verdade existe mesmo, né? E aí? Esse é o assunto que o Pet deixa para o finzinho, né? Que é a pergunta que o Kant tentou responder. O que podemos conhecer, né? Que é a pergunta principal, e as subjacentes, né? Como conhecemos, como aprendemos, como que o ser humano alcança o conhecimento, se é pelos sentidos ou pela razão, né? Os empiristas deixaram o legado de que os sentidos são a única fonte para o conhecimento. Os racionalistas deixaram o legado de que a razão é a única fonte, os sentidos são enganosos. Aí tem a ilustração, eu não sei se você se atentou ao desenho, mas eu achei esse desenho muito tosco, muito tosco. Na hora que eu vi, eu falei assim, gente, isso aqui a gente acha no Google, digita lá e acha. Assim, eu gosto de coisa tosca. Esse menininho, o cativo, olha o cabelinho dele. Eu achei muito tosco e ao mesmo tempo é eficiente, porque ele cumpre a missão. Ele queria ilustrar a área da ilusão, que é dentro da caverna, vendo as sombras. A área da crença, que é aquele ponto ali onde o sujeito acredita estar vivendo no mundo real. E aí, quando ele sai da caverna, ele vai para a área da razão e, por fim, né, lá na ascensão dialética, que é um outro conceito muito importante, quando ele alcança a ideia de bem, ele já está na área da filosofia. E isso ilustra o Sócrates, né? Que é quem sai da caverna, faz esse movimento de ascender em direção ao conhecimento e tenta voltar para resgatar os outros prisioneiros. Mas os outros prisioneiros não querem ser resgatados, né? Isso é uma alusão que o Platão faz à própria vida do Sócrates, né? Que era uma pessoa inteligentíssima, mas que acabou sendo condenado injustamente por corromper a juventude, negar os deuses, criar novos deuses. E a ilustração é exatamente a vida do Sócrates. E o Platão colocando isso numa teoria. Sim, e uma coisa que eu falo, gente, é um mito, é uma alegoria. Então, não fica questionando, porque aí os meninos falam assim, mas como é que a pessoa sobreviveu na caverna? Sobreviveu. Pronto, acabou. Sobreviveu. O que eles iam comer? Gente, aí eu falo, não cabe questionamento, que é uma alegoria, é um mito. Né? Exatamente. Se questiona, não é mito mais. Isso mesmo. Né?
É Então, por isso assim, que o próprio abstrai. Platão deixa claro, quando ele está lá no livro, ele vai entrar nesse tópico, ele fala, imaginemos, né, Uhum. prisioneiros que viveram desde o nascimento, né, acorrentados e que não podiam olhar para o lado, para trás. A única coisa que eles viam era a parede à sua frente, que projetavam Uhum. sombras. Pronto, é esse o pressuposto, essa é a premissa. Se o aluno não compreender que essa é a premissa, ele não avança, ele fica, poxa, mas quem prendeu? Como que esse sujeito parou lá? É um exemplo, é um artifício que nossa linguagem tem, né, que nosso mecanismo principal, nossa racionalidade tem, de tentar transferir uma ideia para uma suposição, né? Ou um fato para uma suposição. Imagina, fulano de tal, pensa nisso. É o que o Platão está fazendo. Então, tem gente que abstrai, Uhum. né? Então, o mundo das ideias, não fica achando que você vai pisar lá um dia, né? Não vai. Então, Apesar, só para, já Ah, que eu dei a dica nós demos a dica aí dos Simpsons, se você conseguir, né, eu te mando também para você pôr aí na descrição do vídeo. Tem um filme que tentou ilustrar essa situação do prisioneiro da caverna, que é o Enigma de Caspar Hauser. Não sei se você já amo! assistiu. Então, é exatamente o que aconteceria, né, com esse prisioneiro da caverna, um jovem que foi mantido em cárcere, né, em cativeiro até ali, sei lá, no filme não deixa claro Uhum. qual a idade dele, mas ele já adulto, ele foi alimentado e mantido como se fosse um vegetal. Ele não tinha linguagem, ele não sabia Uhum. andar, ele não tinha reflexo nenhum, ele só ficava num porão. E aí, quando o responsável por ele morre, descobrem esse sujeito lá. É o Enigma de Caspar Hauser. E aí eu não vou dar spoiler do que É. acontece no filme, mas é um filme que ilustra isso, para o aluno entender, era disso que o Platão estava falando. E ele é alemão, não é o filme? Isso, filme alemão. E às vezes a gente assiste um filme italiano ou um filme alemão e acha o filme desgastante, né? É igual o filme de Sócrates, que eu acho que é italiano, né? Aham, do Rossellini. É desgastante o do Sócrates, mas o do Gaspar Hauser é muito interessante. Uhum. Demais, Muito demais. interessante. Prende a gente. Sabe qual que é um que eu amo? Antigo? É aquele, acho que é 11 Homens e uma Sentença, que é preto e Sim. branco. Esse é clássico do Esse é cinema também. excelente, né? Muito bom. Que Exatamente. é questionar, né? Que eles estão ali no julgamento e todo mundo é culpado. Não, pera lá. Vamos Pensar, pensar, né? né? Então, eu vou ver se eu acho o link desse e coloco. O do Gaspar House, você tem o link ou você tem o filme? E eu tenho, acho que o link de sites que dá para assistir online. Eu cheguei a baixar também, mas eu Uhum. coloco para, eu te mando aqui agora o Porque, link. assim, são filmes, gente. Você vai olhar e vai achar. Mas depois que você assiste, é muito legal. Eu, pelo menos, eu O amo. aluno precisa partir da premissa. Qual que é o objetivo desse filme? No caso do Enigma de Caspar Hauser, é possível ensinar uma pessoa depois de velha? Ou é possível manter uma pessoa em um estado de vegetatividade total, sem que ela aprenda a falar, sem que ela aprenda interagir? O ser humano, ele é naturalmente, aí, ó, um dos temas dos pets, ele é naturalmente racional, ou a racionalidade está vinculada à coletividade, ao grupo? O filme mostra que sozinho o ser humano não consegue desenvolver algumas habilidades, Uhum. como a habilidade da linguagem, a habilidade da alimentação, né, por garfo, faca. Você vê que em algumas cenas ele age como um animal irracional mesmo. O sujeito come com a mão, ele come sem usar a mão, ele é um bicho, é selvagem. E o filme relata exatamente essa Ele transição. não sabe nem andar, né? Direito. Ele fica só sentado, né? Só deitado. Deitado e sentado. Então, assim, ele é muito interessante. Depois você manda o link que eu vou pôr aqui para o pessoal Uhum. assistir. Então, você tem mais alguma coisa para pontuar, Elmo?
Dessa última semana, É. não, a gente já falou da caverna, né? A gente já abordou o contexto aí da caverna, que é algo que o Enem rotineiramente cobra, né? Ele costuma trazer. Eu só dou a dica aí, Cris, para os alunos, o racionalismo e empirismo, eu acho que é algo bem tranquilo para eles. Uhum. O criticismo do Kant é que é um assunto talvez pouco abordado, porque tem professores que às vezes encontram dificuldade em explicar juízo analítico, juízo sintético, né, conhecimento puro, conhecimento empírico, juízo sintético a priori, juízo sintético a posteriori. E eu sempre falo para os alunos, olha, o que o Kant fez foi dar nome a coisas que os outros filósofos já estavam falando. Né? Uhum. O Descartes das ideias inatas. Aí você lembra, Descartes com a ideia inata, juízo sintético a priori, lá do Kant. O Hume, o Locke, ou qualquer outro filósofo do contexto ali é empirista. O juízo sintético a posteriori. É aquilo que nós precisamos usar a experiência para conhecer, para Para aprender. assimilar. Então, o Kant ele só juntou tudo. Ele resolveu o problema do conhecimento, falando: olha, está todo mundo certo, vamos parar com essa briga, porque está todo mundo certo. A questão é o que nós podemos extrair de cada teoria para construir uma filosofia que vai ficar mais fundamentada, uma filosofia mais embasada. Uhum. Eu fico fazendo até uns organogramas assim, ó, para ver se os meninos compreendem. Porque tem que entender. Não tem como fugir do Kant. Kant é um que eu fui Exatamente. gravar um vídeo, eu tentei ser o mais sucinta possível, e o vídeo durou tipo uns 30 e poucos minutos. Não tem como. Difícil. Kant é foda por isso, porque ele retomou teoria do conhecimento, epistemologia, aí ele vai abordar, além da teoria do conhecimento, ética, aí ele cria um novo paradigma dentro da ética. Então, o Kant ele conseguiu solucionar muitos problemas. Ele vai falar de Deus e tal, é foda. Sim, O cara é foda. adoro. Então, eu tenho uns 5 livros do Kant aqui. Eu gosto. Então, você é uma kantiana. Eu acho que eu vou fazer mestrado em Kant, eu acho. Eu acho que eu não vou fugir disso, não. Puxado. Pesado. Eu já até conversei com o professor. Já está adiantado, então. Não, conversei com o professor. Aproveitar esse período aí de pandemia para estudar, então, né? Começar a escrever. Então, assim, eu vou só terminar as minhas 2 pós-graduações, meu curso de Libras e a minha outra licenciatura, e aí vai lá. Quando você conseguir um dia de 42, 46, 48 horas, aí você consegue. Aí vai dar. Então eu vou despedir, então, né? Já que a gente finalizou. Sim. Então, gente, no mais é isso mesmo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Com certeza contribuiu muito para você, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Pede aí, Elmo. Jovens, muito obrigado aí por assistir o vídeo. Parabéns, Cris, pela iniciativa aí de tentar ajudar os alunos mesmo à distância. Conta comigo. Sempre que você mandar aí o convite, eu tenho prazer em participar. Espero que a gente continue com isso mesmo depois que isso tudo acabar aí de pandemia e tudo mais, para a gente colaborar com os nossos alunos de alguma forma, né? Sim, que é importante também, né? Agora ficou tudo híbrido. Vamos ter que fazer, vamos ter que levar. Acho que esse foi um dos lados, não vou falar positivo no sentido de que foi bom, mas positivo de que tudo de ruim que aconteceu, pelo menos um legado a gente vai ter, que é a possibilidade de utilizar mais e melhor as redes sociais, as plataformas digitais, né, o próprio YouTube. Então, isso aí, pelo menos para alguns, eu não vou falar para todos, para alguns professores foi bom, porque acabou incentivando um processo que já era algo que deveria estar acontecendo, mas aqui estava travado, né? Sim, né? Então, gente, um beijo. Tchauzinho.